Isto é um dicionário. Não é a minha dimensão de crente que está aqui em causa, suponho, mas antes de autor de um texto objetivo, espero, tão objetivo quanto é um dicionário. Não uma aparição, porque uma aparição não é objetiva. Uma aparição não é objetiva, não é, mas este dicionário vai muito além do que se passou estritamente naqueles meses de 2017, obviamente. Não, de 1917. 1917, peço desculpa. Sim, sendo isto, 100 anos depois. Estamos 100 anos depois. Não, e é por isso que estamos aqui a falar. E vamos começar pelo princípio. O princípio era o verbo, como se vê. Neste seu dicionário, por onde se começa? Começa-se, curiosamente, não em 1917, mas em 1916. O chamado ciclo angelical. Antes de, alegadamente, deixe dizê-lo assim, Nossa Senhora aparecer aos 3 pastorinhos, apareceu um anjo. O que isto é um pouco tradicional nas aparições. Porquê? Porque o anjo prepara a vinda de seres superiores. Portanto, em 1916 apareceu a estes pastorinhos e a outros que não ficaram na história, também não sabemos porquê, apareceu um anjo a preparar tudo. Portanto, um ano antes. A quantos pastorinhos é que esse anjo terá aparecido? Creio, se não estou em erro, a 5 ou 6. 5 ou 6. Mas, portanto, houve 2 ou 3 que terão ficado fora da história. Exatamente. Eram parentes, relacionados, amigos com os 3 pastorinhos? Vizinhos? Eram vizinhos. Então o que é que terá acontecido, na sua opinião? E é engraçado porque diz alegadamente, apesar de ser crente, portanto, mas aqui, como autor, tem que falar imparcialmente e tem que presumir que as coisas possam não ter acontecido. Para os crentes aconteceram, sem dúvida, mas para os outros... Já podemos ir falar disso mais à frente. É que não Muito é um bem. dogma. Muito Mesmo bem. como crente, eu posso não acreditar. Claro. E o Vaticano dá-lhe essa liberdade. Tá, sim, senhor. Portanto, o que é que, na sua opinião, terá sucedido para que esses 2 ou 3 jovens pastores tenham ficado fora da história? Se merecia uma investigação Policial. Não se sabe. A história não é feita de sis, como sabemos. Alguma coisa aconteceu. Pode ter havido interesse em que essas figuras tenham ficado fora da história. Sabem-se quem são? Sabe-se o nome deles, sim, sabe. Ainda existem algum... Existem relatos Existem de relatos. famílias, das famílias que disseram que também lá estavam eles. E não só a família Marte, porque a família Marte parece que domina um bocadinho Fátima. Domina, eles não eram pobres, porque uma pessoa pensa em pastorinhos e é logo desgraça, miséria. Bem, estávamos a viver um tempo de miséria, de facto, mas esta família tinha as suas posses. Bastava ter um pequeno rebanho já, para começar, para ter posses. Eles estudavam, os 3 estudavam. Não estudavam. Passaram a estudar depois das aparições. Um dos pedidos de Nossa Senhora é que aprendam a ler. Que curioso, não é? Estamos a falar de jovens com 9, 10 e 11 anos. Sim, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10 anos. Que não iam à escola. O que não era incomum. Apesar das posses. Apesar das posses, sim. Havia escola em Fátima? Não havia escola em Fátima. Passou a haver depois. Curioso também. Passou a haver um ano depois, porventura. A partir de 1918, sim, sensivelmente. Então, nesse pedido, para além... Nunca se fala de que Nossa Senhora tenha pedido aos pastorinhos para estudarem. Espero que isso seja uma revelação, mas não é. Ia ser que fosse uma revelação no meu dicionário. Mentira, não é. Nem é o quarto segredo de Fátima. Não é. Mas é muito curioso isto, uma pessoa fica a pensar realmente que se outro bem não viesse daí, destas aparições, estava aqui um bem, que é, pediu àquelas crianças para estudarem, o que eles fizeram. É que nós habitualmente, quando falamos da aparição de Nossa Senhora, falamos sempre do fim da guerra, da conversão, da penitência, exatamente, mas não falamos de coisas tão corriqueiras e mundanas como, olha, meninos, vão estudar, vão para a escola. Não é mais. Sim, tem toda a razão. Que outros pedidos é que Nossa Senhora eventualmente, ou o anjo, terá feito junto destes 3 pastorinhos e que não tenham sido tão publicitados, digamos assim? Pois, não sei. Seja como for, este é tão relevante que eu fico até fascinado, né, com este facto. Mas não conheço outros, tirando as penitências, rezarem muito, etc. Mas isso é o banal quando estamos num ambiente religioso, não é? É natural. Mas agora, estudar é uma coisa tão
tão atual, não é? Devia vir agora numa nova aparição e dizer às crianças, porque estamos num país em que ainda há muita desistência escolar, não é? Para estudarem. Era tão bom, não é? Há muito absentismo, apesar de tudo, 100 anos depois. Exatamente. Estas 3 crianças, já sabemos que elas não iam à escola, tinham algumas posses, mantiveram, no entanto, o relato sempre mais ou menos coerente do que aconteceu. Diz bem, mais ou menos. Há algumas das acusações focam algumas divergências que houve. Mas temos de pensar, primeiro, exatamente que eram analfabetas. Eram muito jovens. O mais novo tinha 7 anos, salvo erro, Francisco. De 7 a 10 anos. É natural que houvesse alguma divergência, mas coisas menores. E o que é que esse anjo... Como é que eles descreveram? Porque eles geralmente nunca se fala no anjo. Fala sempre só a Nossa Senhora de 13 de maio ou 13 de outubro. Mas, no entanto, o Helder vai atrás e neste seu dicionário dá esse como o primeiro facto. Irrelevante para esta história. É relevante porque é uma preparação, como eu digo, é muito nestas mariofonias, estas aparições de Nossa Senhora serem preparadas. Sabemos isso até da Bíblia, não é? Os anjos, eles descreveram o anjo, como mais tarde descreveram Nossa Senhora, são seres etéreos, seres muito diferentes daquilo que eles conheciam, não é? E é muito relevante também para toda a história naturalmente, a aparição do anjo, e não apenas de Nossa Senhora, e no entanto é muito descurado, não é? Quando falamos do fenómeno de Fátima, poucas vezes fala do anjo. Há muita gente que, obviamente, isto extrema-se, é um bocadinho como o futebol. Fátima suscita paixões e suscita muita celeuma. Há quem defenda que, de facto, até a Fina da Armada e outros autores defendem isso, que não terão sido estas componentes celestiais e divinas, mas extraterrestres, por exemplo. Isso tem algum fundamento, tem alguma credibilidade? Enfim, eu fico muito, muito pasmado com... Eu conheço essas interpretações todas, mas para mim ainda são mais tapafúrdias, quer dizer que não foi um ser divino que ali esteve por intermédio de... Não sei. Para mim não faz nada disso faz sentido. No entanto, esses historiadores, Fina da Armada e outros, fizeram uma boa investigação. Com as conclusões é que eu não posso concordar. Agora, a investigação está bem feita e aliás, isso é muito elogiado até. Ela faz uma investigação ótima, aliás, em coautoria, mas as conclusões, lamento, mas não como crente, mas como, enfim, pessoa comum, não... Isso é um bocado como o julgamento e depois o resultado do veredito, não é? Nem mais. Pode tudo ser bem conduzido, mas depois o resultado é que não encaixa nos nossos padrões, ou na lógica, ou seja o que for. Ou seja, este dicionário, digamos que segue um padrão da Igreja Católica. Sim, sem dúvida que sim. Depois, a partir de 1916 para o ano de 1917, e ficamos no centenário, o que é que este dicionário, Factos e Figuras de Fátima, traz de novo? O que traz de novo, no fundo, e tratando-se de um dicionário, como todos os dicionários é incompleto, se eu escrevesse hoje, já nem digo que seria maior, seria de certeza maior, mas teria 30, 40 entradas mais. Mas seria... Por isso é que há os dicionários que existem as edições só revistas e aumentadas. Nem mais. Espero que o Manuel Fonseca da Guerra e Paz esteja a ouvir, ou venha a ouvir depois, e concordo que este é um livro que merece que seja vendido, não é? Primeiro tem de ser vendido, e as pessoas gostarem. Que merece ser revisto, merece ser aumentado, corrigido, etc. Como disse. Sim, há sempre factos a acrescentar, mas em relação ao que aconteceu... Repara, o dicionário não diz respeito apenas a 1917, diz respeito a 1917 até 2017. Porque já aqui, uma das entradas é sobre a visita, claro, incompleta, naturalmente, o dicionário foi escrito no início deste ano, já diz respeito à visita apostólica de Francisco, do Papa Francisco a Portugal. Portanto, e fala de quê? O título não engana, são factos, figuras, e que figuras estas? Uma coisa muito, a meu ver, muito descurada, que é os próprios artistas que intervieram até hoje em obras monumentais, pinturas, enfim, arquitetura no Santuário de Fátima.
Isto está cá tudo. Os nomes dessas pessoas e o que fizeram esses artistas estão aqui no dicionário. Há muitas figuras, muitas pessoas, Helder, na sua opinião, que se apropriam do fenómeno de Fátima? Habitualmente fala-se do comércio, não é? Mas acho isso tão normal, não é? São os vendilhões do tempo da Eles não gostam de atualidade, ser... não é? Eles não se consideram assim. Mas eu acho que isso é legítimo, as pessoas... Mas provavelmente não se está a referir a esses vendilhões, está a referir-se a outros. Essa é coisa um pouco mais mundana Pois. e mais mercantilista. Eu creio que sim. Mesmo se calhar no mundo editorial, agora, enfim, diremos que é natural, estão-se a comemorar os 100 anos, há uma explosão editorial à volta disto. Por acaso ainda não vi um dicionário. Só depois do meu é que já apareceu aí um arremedo, um dicionário mais pequeno. Havia uma enciclopédia, mas inacessível ao leitor. Ao grande público. Sim. Acho que sim. Acho que há algum aproveitamento, claro que sim. Da parte das autoridades, por exemplo? Não, as autoridades acho que não. Se está a referir... Políticas? Não. É normal que a Igreja Católica tenha... Naturalmente. O que não é desde o início, o que não aconteceu desde o início, porque por vezes é visto, Fátima é visto como um fenómeno... Houve uma rejeição. Houve uma rejeição, não foi? Houve uma rejeição inicial e que durou muitos anos. Então, se houve uma rejeição. E mais, os pastorinhos, também alegadamente, devo dizê-lo, também foram presos durante 2, 3 dias. Foram interrogados por muitas pessoas, religiosos, crentes, sacerdotes e outras pessoas. Pelos vistos, estavam a ser perseguidos. Não queriam acreditar neles. Temos de ver que a mãe de Lúcia não acreditava, chamava-lhe mentirosa, que nada disto tinha acontecido. Então como é que pode haver ali uma tramóia, um conluio da Igreja? Não houve, porque só muito mais tarde. Porquê? Porque a Igreja é uma instituição bimilenar. Tem tempo, a Igreja tem tempo. Sim, ao tempo da Igreja. A Igreja diz se o comum dos homens quiser que vá atrás do tempo da Igreja. A Igreja nunca se sobrepõe aos factos. Espera. Só em 1930, repara, 13 anos depois, é que a Igreja reconhece o que aconteceu em Fátima. Portanto, se formos agora para as autoridades políticas, temporais... E só agora é que eles são canonizados, os 2 pastorinhos. Não mais. Portanto, houve muita prudência. É a prudência da Igreja. É a prudência de uma instituição que dura há 2000 anos. A Igreja não precisa de ter pressa. E aqui revelou que não tem pressa. Se refere às autoridades políticas, as atuais, houve uma colagem durante o salazarismo claríssima. FFF, Fátima, Futebol e Fado. Está cá no dicionário. Os 3 Fs. Atualmente, sim, estão a ser criticados. Primeiro, está a ser criticado o Presidente da República por ter feito o convite a Francisco. O que eu acho uma estupidez. Criticar-se isso, quer dizer, porque, primeiro, não é uma visita oficial. Não, é uma visita apostólica. E é Fátima. E é Fátima, não é a capital. Não é Portugal. Isso é representativo da natureza da visita, não é? E em segundo lugar, uma visita espiritual. Exatamente, apostólica. Portanto, não tem nada a ver com uma... Ele não vem cá como chefe de Estado do Vaticano. Exatamente. Portanto, acho uma estupidez isso. Agora, se há uma colagem das outras autoridades... não sei, eu acho que não. O que acho que há é mais atenção para Fátima. Repare, pela primeira vez, pela primeira vez, concederam-se mais verbas, o Poder Central deu mais verbas para o Conselho de Fátima. Não estou a ver mais do que isto, porque as autoridades não podem também, os políticos não podem virar costas ao que aconteceu e à importância de Fátima. Isso também era um erro, não é? Apesar de ser um Estado laico, não pode virar as costas. Quanto mais não seja pelo aproveitamento religioso e pelo potencial sempre que aquilo representa, aquela região. Sem dúvida. Qual é o primeiro dia de Fátima? Se é que podemos falar num primeiro dia de Fátima. Temos que recuar mesmo a 2016, a 1916? Sim, uma vez que é a preparação, recuamos à primavera de 1916, eu acho que sim. Aí começa tudo. E depois do que aconteceu a 13 de maio, a 13 de outubro de 1917, temos que ver e situar esses factos sempre à luz da época. Sem dúvida. E sempre à luz da época, não só politicamente, como socialmente, e também com os movimentos que existiam pelo mundo fora, nessa altura.
mundo fora. Muitos antirreligiosos, estamos a falar da Rússia. Nem mais, nem mais. Ainda bem que fala nisso. Pelo mundo fora, e mesmo cingindo-nos só aqui ao nosso país, estávamos a viver uma época de perseguição religiosa, mas perseguição mesmo. É que nós não temos muita ideia de que, de facto, o facto de ser católico era só por si perigoso. Era perigoso. Era quase tão perigoso. Não digo tão perigoso como agora na Índia ser-se católico e noutros países. Mas era arriscado. Era arriscado. Os jornais republicanos e, enfim, afins perseguiam de toda a forma tudo o que dizia respeito à religião. E montaram uma campanha terrível. Provavelmente essa campanha teve reflexos e conduziu. Já me disseram que isso é uma revelação. Não é uma revelação, mas está aqui no meu dicionário. A Capelinha das Aparições foi dinamitada em 1922. Muito à conta, em 22, repare, 5 anos depois do fenómeno. E estava localizada exatamente no mesmo sítio? No mesmo sítio. Foi dinamitada da maçonaria, membros da maçonaria, e a Igreja, a meu ver, inteligentemente, deixou-a assim em ruínas. A Igreja, quer dizer, aquilo ainda era um fenómeno popular, mas a Igreja já estava por detrás a auxiliar, a orientar. E então, os responsáveis, enfim, a Igreja, deixou que aquela capelinha ficasse em ruínas durante cerca de um ano, para mostrar a violência de que estava a ser alvo a religião. Era uma vitimização arqueológica. Nem mais, nem mais. E então, essa parte, provavelmente muitas pessoas não sabem, como é que se depois começa a construir lentamente o fenómeno de Fátima? É muito um fenómeno popular. É a afluência, magotes, multidões ingentes de pessoas desde os primeiros tempos que lá vão, não sei. Naturalmente estará ligado às condições socioeconómicas da época, né? A Guerra Mundial, a miséria, a devastação da doença. Não nos podemos esquecer que efetivamente, a Primeira Guerra Mundial foi entre 1914 e 1918, portanto estávamos a um ano e tal do final da guerra. Havia a queda dos czares na Rússia e a chegada dos bolcheviques. Tudo isso realmente contribuiu. Mas depois as perguntas são óbvias. Como é que estes três pastorinhos conheciam a Rússia e conheciam Lenin? Quer dizer, é impossível, não é? E falar de Rússia não é de Lúcia, mas é da Rússia. Isso também está no cerne das críticas que se fazem. Repare que citar-se a Rússia não é desta época, não é dessa época de 1917, foi muito mais tarde. Quando? Mas a Lúcia, nos seus testemunhos, nunca disse isso? Não disse. Foi mais tarde. E isso é que está também, como eu estava a dizer, é alvo também de críticas. Repara, é quase como fazer uma previsão, não é? Ou uma profecia, mas não a anunciar no tempo, é anunciá-la depois. No fundo é isto, é alvo dessa crítica. Não falaram da Rússia, inicialmente não falaram da Rússia, falaram da conversão dos ateus, etc., mas não concretamente da Rússia. Então, na sua opinião, Hélder, acha que a Lúcia foi, digamos que, dirigida, foi manipulada para se falar desse assunto, ou não? Não foi manipulada, foi influenciada pelo que se vivia, por aquilo que ela vivia, mas acho que não foi manipulada. Sinceramente, acho que não foi. Ela esteve enclausurada depois em Espanha. Ela foi para a Espanha, foi desviada daqui, digamos, porque ela e os outros pastorinhos, claro, mas depois só ela, porque ela é que os outros morreram pouco tempo depois. Havia... muitos dos crentes queriam tocar-lhe, queriam falar com ela, porque era o elemento vivo, digamos assim, elemento vivo, humano, de ligação. Entre o divino e o temporal, aquilo que nós conhecemos. Portanto, ela era alvo de muita pressão. Havia pessoas, multidões, todos os dias à porta dela. Portanto, a Igreja entendeu que a devia retirar. E então lá foi para Pontevedra. Com quantos anos? Muito nova, eu não estou certo disso, mas não sei. Antes dos 20? Antes dos 18 até. Antes dos 18. Sim, portanto, a família aí não foi nem ouvida nem achada.
Ou pelo menos foi Foi-lhe dito que era convencida. convencida Deixar, exatamente. nesse sentido. Ela, para além dos escritos que, enfim, são públicos e conhecidos, ela nunca terá revelado a mais ninguém mais detalhes sobre o que terá acontecido. Ela nem queria. Ela não queria revelar. Só reduziu o escrito por obrigação. Foi obrigada a fazê-lo. Enfim, altamente sugerido que reduzisse o escrito, porque ela, salvo erro, em 40 e pouco, esteve doente, com uma pleuresia, etc. E então um bispo de Leiria aconselhou a passar escrito tudo o que sabia, todo o segredo. Antes que morresse. Antes que morresse, não é? Porque ela não queria. Porque ela entendia que não devia revelar, que não era tempo ainda de o fazer, etc. Mas só esperou pela chegada do Papa Paulo VI, em meados dos anos 60? Não, ela não esperou por isso. Ela aconselhou, não sei também qual a autoridade dela para o fazer, mas ela aconselhou que só fosse revelado o segredo esse em 1960. Porque antes disso seria prematuro. Mas repara, já não estava na posse dela o segredo. Ou seja, ela escreveu, foi lacrado, o subscrito foi lacrado, foi enviado foi dado em mãos ao bispo, o bispo mandou para o Vaticano e ficou lá. E ficou lá guardado nas catacumbas da Santa Sé. Exatamente. Esse próprio segredo, isso não aumenta também um bocadinho o misticismo e todo uma auréolia de mistério em volta de Fátima? Ou não se chamasse segredo, não é? Ou não se chamasse segredo, exatamente. Aumenta e continua, apesar de, vou usar pela terceira vez aqui, apesar de alegadamente revelado no ano 2000, parece que não foi, diz que não foi na totalidade. Na presença do Papa João Paulo II. Exatamente, sim. Parece que há qualquer coisa que não foi revelada. Há mais profecias até ao final desta semana, por exemplo, onde estamos a gravar hoje este registro. Estamos a poucas horas do Papa Francisco vir a Portugal. Acha que qualquer coisa de mais desagradável poderá acontecer? Poderá alguma profecia estar ainda por cumprir? Pode ser essa, relacionada com um atentado, ao que parece a terceira parte. Às vezes fala-se de 3 segredos, mas não é assim. É um segredo dividido em 3 partes. E mesmo a terceira parte pode estar subdividida. E só soubemos a primeira parte do terceiro segredo, ou da terceira parte do segredo. Desculpe brincar assim com as palavras, mas de facto é um bocadinho assim confuso às vezes. E então, provavelmente está por revelar a segunda parte, como é a segunda parte do terceiro segredo. Do terceiro segredo. Digamos assim. Podia estar relacionado com até há quem diga que está relacionado com um antipapa, não é? Alguém que chega à cadeira de Pedro, mas é contra a Igreja e quer acabar com ela. Quando o padre espanhol Juan Cron fez o atentado contra o Papa João Paulo II, sugeriu-se que eventualmente poderia ser já um princípio do fim da revelação desse segredo. Acabou por não concluir-se nada. Exato, nada. Portanto, aguardemos calmamente. A ver, vamos o que é que realmente se poderá ou não dizer. Neste dicionário, há alguma coisa que gostaria de destacar como verdadeiramente nova em todo este percurso de 100 anos? Novo, sinceramente, não. Há coisas novas, como já vimos, que é, por acaso, a revelação de que foi dinamitada a Capelinha das Aparições em 1922, parece-me que não é muito conhecido. O que é que este dicionário... Só um bocadinho, Helder. Há registros da imprensa da época? Há muitos registros, inclusivamente fotográficos. Tal como o Milagre do Sol foi mas as fotografias, registado, não é? Sim, mas as fotografias que nós conhecemos são as pessoas a olhar para cima. Talvez seja só isso, ou seja uma mancha escura no céu, ou seja qualquer coisa. Não sei, sinceramente não dá para ver muito mais. Vê-se é uma multidão enorme, que ainda hoje não se sabe dizer quantas eram, 70 mil e 80 mil, não sei. Sim, não é uma fotografia científica, dali não se conclui nada. Não se extrai nada, não é? Sem dúvida. Em relação à Capelinha das Aparições, sim, há até uma fotografia muito conhecida em que está completamente destelhada. Isto é pouco conhecido e eu deixei aqui no meu dicionário. Agora, o que é que o dicionário tem de novo? De novo é, de facto,
compilar numa mesma obra de forma tão exaustiva quanto Cronológica. eu consegui. Não é cronologicamente, não tem essa organização, é mesmo alfabeticamente. Todas as figuras relevantes e até secundaríssimas relacionadas com Fátima. Isto é que traz de novo. Uma pessoa, por exemplo, pergunta: será que Reagan teve alguma coisa a ver com Fátima? Vamos ver aqui o dicionário do Helder Guegués. Sim, senhora, cá está. Reagan, numa visita oficial, ao discursar na Assembleia da República, em Lisboa, cá em Portugal, falou... Da única vez que na única vez, numa visita oficial, falou dos pastorinhos. E uma coisa extraordinária, disse que os pastorinhos, o poder de oração dos pastorinhos era superior ao arsenal bélico das nações. Disse qualquer coisa assim. Curiosamente, o santuário depois enviou-lhe uma imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que mais tarde ele agradeceu, naturalmente. Isto está cá no meu dicionário, entre muitas outras coisas. É para isto, é como qualquer dicionário. Vamos ver o que é que se diz aqui sobre esta ou outra figura. Helder, o que é que distingue e o que é que diferencia, por exemplo, o Santuário de Fátima do Santuário de Lourdes? A dimensão? Não sei. O Santuário de Fátima julgo que é o maior da Europa. E é um dos maiores do mundo, o Santuário e é um dos maiores Mariano. Do mundo. O Santuário Mariano. Sim. É um dos maiores do mundo. Temos na Polónia também. O Papa João Paulo II era muito devoto. Claro. Da Virgem Negra. Sim. Eu diria que não é o santuário em si. É as referências à volta de um e de outro fenómeno, de de outra localização. Fátima ganha, claramente. Há cerca de 10 mil acontecimentos, igrejas, seja o que for, relacionados com Fátima no mundo inteiro. 10 mil. Hoje poderíamos dizer informaticamente que a Fátima tem no Twitter e tem no Facebook muitos seguidores. Tem. E é muitas vezes um ponto de referência para ver da popularidade de um determinado local. É um indicador, mas há muitos mais. Por exemplo, os livros que se publicam, por exemplo, é outro indicador, os livros que se publicam. O número de peregrinos. Vindos de todo o mundo, efetivamente. Vindos de todo o mundo. Portanto, eu acho que Fátima fica muito a ganhar. As músicas. Quem é que compôs, por exemplo, o hino da Ave Maria, a 13 de maio, na Cova de Iria? Quem é o autor dessa canção? De cor, não sei. Sei é que há um dos hinos foi composto, não se sabe exatamente, mas é atribuído a António Boto. Depois, o poeta. Convém ler o meu dicionário para saber exatamente, mas o que se sabe é que ele estava exilado, não é? No Rio de Janeiro, salvo erro, estava no Brasil, e compôs este hino como forma de pedir para vir para Portugal, ser autorizado a regressar a Portugal. Porque, como sabe, a vida dele estava assim envolta também em alguma polémica, era homossexual, enfim, os tempos não eram propriamente muito fáceis. Exatamente, para pessoas que assumiam essa condição. De maneira que a autoria é quase sempre conhecida, sim, a autoria é quase sempre conhecida, e eu deixo isso aqui no meu dicionário. Já agora, uma das imagens mais chocantes para uns, mais relevantes para outros, são as peregrinações de joelhos, que eu recordo-me, nos anos 60 e nos anos 70, haver autênticos rios de sangue. As pessoas, inclusive crianças, tinha muito a ver com a guerra do ultramar na altura. Claro. Problemas no ultramar, problemas económicos e de saúde, creio que eram os 3 itens que levavam as pessoas a rastejar, literalmente. Rastejar não era só com os joelhos, era também com o próprio corpo. Sim. Quando é que isso começou? Muito cedo. Começou muito cedo. Entretanto, a Igreja nunca viu isso com bons olhos, devo dizer. Mas permitia. É difícil. Tolerava. É difícil proibir. É muito difícil. Isto é quase como os fenómenos de que estávamos a falar há pouco, dos suicídios, suicídios em direto agora no Facebook. É muito difícil prevenir essas coisas. A Igreja permitia, não sei. Talvez permitisse, mas também seria difícil não permitir. É um fenómeno é uma vivência muito pessoal da religião, da crença. A Igreja, eu sei que há relatos de prelados até,
que intervieram, dirigiram-se às pessoas que estavam a rastejar. Aos peregrinos, não é? E disseram, e estou a falar de há 40 anos, há 50 anos, e disseram que Deus não pede isso. Há 50 anos, anos 60, anos 70. Sim. Portanto, já lá vão umas décadas. E diziam às pessoas, aos crentes que ali estavam, não faça isso, Deus não pede isso. Mas nem sempre foi bem recebido. Esse conselho, esse aviso, nem sempre foi bem recebido pelas pessoas. Esse pedido, essa chamada para o bom senso, porque é disto que se trata. Mas o cristianismo está muito ligado a isto. Erradamente há esta dimensão dolorista da Igreja, ou seja, um apelo ao sofrimento, à dor, parece que faz parte um pouco do cristianismo. Mas não é entendido assim, e sobretudo atualmente não é entendido Quer dizer, quando assim. na Quaresma se pede para se jejuar, etc., para não se comer carne na sexta-feira, enfim, são coisas mais toleráveis, não é? São fisicamente menos agressivas. Sem dúvida. Curiosamente, ainda ontem, o bispo de Leiria, Fátima, falava nesta dimensão dolorista, enfim, que não devia fazer parte do cristianismo. E ele dizia que, de facto, o único que a Igreja pede, aquilo que a Igreja pede é um sacrifício, mas pelos outros. E o Papa Francisco está a pôr muita ênfase nesta questão. É sermos solidários, sermos bons, ajudarmos os outros, sacrificarmos, e aqui a palavra é esta, sacrificarmos pelos outros. Porque este sacrifício por um Deus que não pede isto, não faz sentido. Repara, Deus não pede isto e nós estamos a fazer isto, a sangrar. Agora temos, enfim, os joelhos mais protegidos e já, digamos, uma alameda, se podemos chamar pista assim. De penitência. Uma pista de penitência, pronto, já protegida e delimitada. Sim, exatamente. Que há uns anos não existia isto, nada disto. Claro, não existia. De facto, foram criadas condições, cá está. O santuário não proibiu, eu digo, seria difícil proibir, a não ser que estivessem por ali, e estão alguns, seguranças, e impedissem logo que isso acontecesse, porque muita coisa é proibida num santuário, bem entendido. Mas isto é uma dimensão tão pessoal da crença que a Igreja não quer interferir nisso. Mas como eu, enfim, julgo poder provar-se, a Igreja não quer que isso aconteça, não quer que as pessoas façam isso. Helder, para além da penitência, como é que começaram as peregrinações a pé? Isso foi logo foi nos primeiros dias de Fátima. Primeiros dias. Peregrinando a pé, vão de todos os lados É uma dimensão temos de entender sempre o tempo em que as coisas acontecem. É uma dimensão de sacrifício, mais uma vez, não é? Mas já nessa altura, quem podia ir de carro, foi de carro. Ou seja, iam a pé porque não tinham transporte, por amor de Deus. E todas as peregrinações a Santiago de Compostela e a outras são medievais, não é? São medievais. Eram a pé, necessariamente, ou no máximo num burro. Não havia transportes públicos, não havia autocarros. Mas tem que ver com isso. A gênese das coisas explica muito a atualidade das coisas. Era a pé porque é uma dimensão de sofrimento e porque não havia transporte. Ponto final. Ninguém me venha a dizer que é assim. Porque não. É a gênese das coisas. Portanto, não é mais do que uma coisa tão simples como essa. Não é mais. Não há outra explicação. Independentemente de tudo o resto que se possa fazer, que eu vou a Fátima cumprir uma promessa. Uhum. Exato, nem mais, é só isso. Ninguém me pede que se faça isso. Ninguém me pede que se faça isso. Essa dimensão é uma dimensão histórica que permanece. São resquícios medievais. São resquícios, neste caso não são medievais, mas Fátima foi beber o que está para trás, não é? Obviamente. Onde é que, para fazer este dicionário, onde é que o Helder foi consultar dados eventualmente menos conhecidos, para além da que aconteceu em 1922? Além da bibliografia final que aqui está, eu li seguramente mais 20 ou 30 obras que aqui estão, ou partes da obra, evidentemente, partes de obras. Falei com muitas pessoas. Eu estou ligado, eu colaboro com revistas católicas há 15 anos, como revisor, como tradutor e como autor de alguns textos. Passa-lhe tudo pelas mãos. Tudo há 15 anos de 3 revistas. Uma que nem vale a pena referir, porque tem uma dimensão interna, portanto é para a própria congregação, que é a autora. E as outras 2 não são conhecidas do grande público, mas são as revistas mais vendidas em Portugal, que é a revista Alemar, dos combonianos, dos missionários combonianos, e a revista Audácia, que é infanto-juvenil. É
no caso da Alemar, tem 60 anos, é uma revista que tem 60 anos, foi suspensa pelo salazarismo, pela censura, isto também é interessante dizê-lo. Sendo uma revista católica. É uma revista católica dos missionários combonianos, que tem, os combonianos tiveram... Se calhar há muita gente que ignora este facto. Até desconhecem o nome. Eu é que pus no dicionário da Porta Editora recentemente a palavra combonianos. Missionários combonianos. E a revista, como eu estava a dizer, a revista infantil-juvenil, que a meu ver, e não é por colaborar, é objetivamente o digo, é a melhor revista infantil-juvenil, fez este ano 50 anos. E onde é que se pode encontrar essas Em lado revistas? nenhum. não está nas bancas. É só e são baratas. Por via postal? Exatamente. É por assinatura. Pronto, é por assinatura. Uhum. E essas revistas, porquê é que não são mais mediáticas, por exemplo? Uma boa pergunta. Não sei. Sei é que não estão nas bancas e desde o início que não estão nas bancas. E servem exclusivamente para divulgar o carisma comboniano, não é? As obras que fazem os missionários, que estão presentes em todos os continentes, os missionários combonianos. Há missionários combonianos portugueses, mas também de outras nacionalidades. E boa parte do dinheiro que é conseguido através da venda das revistas é precisamente para obras em África e até na Europa, mas sobretudo em países mais pobres e continentes mais pobres, na América, etc. Portanto, quem quiser... existem páginas na internet, seguramente. Há boas páginas na internet dos missionários combonianos. Ou então pesquisar por Alemar ou Audácia. A revista Audácia. Helder, estamos quase a terminar. Isto realmente não são 100 anos, mas são 40 minutos muito condensados. O que é que vai acontecer a Fátima ou em Fátima depois da visita do Papa Francisco? Vai crescer mais porque já o ano passado, salvo erro, a afluência ao longo do ano foi de 5 milhões. Agora, o que é que há de diferente? Primeiro, Portugal está nas bocas do mundo, em termos turísticos, não é? Portugal está na moda. Há um boom, efetivamente, de interesse em Lisboa, no Porto. No Porto, mas que se estende ao país inteiro. Sendo Fátima portuguesa, estando em Portugal, é claro que... E no meio do país. E no meio do país, tudo isto, Fátima vai ganhar com isto. É o que eu acho que vai ganhar, é mais peregrinos e não é só isto, vai ganhar mais, mas isso é a religião que ganha, a religião católica, a Igreja Católica vai ganhar mais uma dimensão maior, vai estar mais no olhar das pessoas, eu acho que é isso. As pessoas vão olhar, a começar pelos portugueses, vão olhar mais para a Igreja Católica. Concorda ou não com aquelas pessoas que apenas por terem, por exemplo, são agnósticas ou não acreditam, e têm todo o direito de o fazer, que só depois de serem atingidas, e nós conhecemos algumas figuras públicas nesse sentido, só depois de serem atingidas por tragédias ou dramas pessoais, é que se converteram? Pois... E sabe a quem é que eu me refiro? Sim, sem dúvida. Há muitas figuras assim. Pois o que é que eu direi? Pois são como São Tomé, provavelmente. Ou ver para crer. Ver para crer, ou então são como os que só quando há trovoadas é que invocam Santa Bárbara. Qualquer coisa assim à volta disso, não é? Não vou dizer que não são crentes legítimos, não têm autenticidade em si mesmos, mas parece que precisam de ser tocados de outra forma. No fundo é só isto, precisam de ser tocados de outra forma, mais pessoal para acreditarem. E é isso que deixa, que revela um bocadinho o mistério da fé. A fé não se explica. Não se explica, não. Sente-se, vive-se. É um bocado como a amizade. Sem dúvida. E como outros sentimentos. Outros sentimentos. Sim. E este, o sentimento da fé, é apenas mais um sentimento muito íntimo, mas é apenas mais um deles. Sim, creio que sim. Para terminar, Helder, o que é que pode levar as pessoas a lerem e a comprarem Factos e Figuras de Fátima, um dicionário? Como outro dicionário qualquer, é uma chave para ler os outros livros. Portanto, este não é melhor do que os outros livros, mas tem de ter um lugar privilegiado na estante de qualquer pessoa, agnóstica, crente ou não crente, porque é uma chave para ler os outros livros relacionados com Fátima. Acha que este livro é um guia, desculpe, é um guia para levar na mochila de qualquer pessoa. Mas não é um guia turístico, ou é também um guia turístico? Também é, porque fala das obras de arte arquitetónicas dos artistas. Da Basílica? Da Basílica, das datas, portanto, sim, é um guia também. Desculpa, é Basílica ou Basílicas? São duas agora. São duas agora? Agora são duas, sim. Uma mais bonita, outra mais... Enfim, uma mais recente, outra mais recente, sim. Mas assim, para mim, sim, são Gosta? São bonitas ambas. Gosto mais da moderna, da mais recente. Gosto mais. Mas a anterior, aquela que nós vemos logo em primeiro plano, não tem
uma outra sugestão de antiguidade. Porque é tradicional, porque tem uma arquitetura tradicional e mais semelhante a tudo o que nós conhecemos, mas a outra, pronto, para mim a outra, gosto mais da outra. Mas como em tudo na vida, tudo se tem que modernizar, não é? Exatamente. E Fátima não foge exatamente a este fenómeno de Fátima e fenómeno da modernidade também, 100 anos depois. Muito obrigado, Hélder Guilherme, por aqui ter estado e esperemos que, efetivamente, tudo aconteça na maior das pazes dos anjos e de Nossa Senhora. Muito Assim obrigado. seja. Obrigado. Correu bem.